Agora, mais do que nunca, eu diria que os investidores devem ser muito cautelosos e manter um portfólio bem equilibrado e diversificado. Fábio, qual é a sua avaliação do resultado das recentes eleições americanas no contexto econômico? É verdade que temos passado por momentos turbulentos. Desde junho, nós tivemos os resultados inesperados do referendo de saída do Reino Unido da União Europeia e da eleição de Donald Trump como 45º presidente dos Estados Unidos. Daqui a uma semana, teremos a repetição das eleições presidenciais na Áustria e o referendo constitucional na Itália no mesmo dia. No ano que vem, teremos as eleições holandesas, francesas e alemãs. E todos esses resultados poderiam ser uma surpresa. Além disso, também temos eventos na Bulgária, na Moldávia, na Polônia, na Hungria, na Turquia e mais à frente nas Filipinas. Todos esses eventos políticos nos dizem que há uma necessidade urgente de mudança. As pessoas não estão mais aceitando as políticas dos partidos tradicionais. Eu acredito que isso seja o resultado da globalização, que agora é vista como fonte de todo o mal. A globalização forçou a reestruturação de setores inteiros, e a rapidez das evoluções tecnológicas, juntamente com a dinâmica de envelhecimento da população, aumentou o número de desempregados, e as pessoas estão tendo dificuldades em encontrar trabalho novamente. Nesse sentido, o público em geral tem visto um retorno ao protecionismo como solução. Therefore, the solution is perceived by the general public into a slide back into protectionism. Como as ações dos bancos centrais estão mudando para se adaptarem à situação atual? Os bancos centrais têm sido muito proativos desde 2008. Para reagir à crise, eles têm inundado o mercado com liquidez para manter a economia flutuando. O problema é que há muita incerteza e, portanto, essa inundação de liquidez não chega à economia real e é usada para reestruturar o balanço das famílias e das empresas. Essa tese monetária não funciona mais como a teoria prevê, porque, segundo o efeito multiplicador de Keynes, também é necessário alguma aceleração na circulação de dinheiro. Isso não está acontecendo. Nesse sentido, cada vez mais economistas estão abandonando os estímulos monetários em favor dos estímulos fiscais. Are prone to abandon the monetary stimulus and to switch into fiscal stimulus. Now, fiscal O estímulo fiscal enfrenta forte oposição em alguns países, principalmente na Alemanha, que ainda tem uma forte memória da República de Weimar e da alta inflação. Entretanto, para que haja inflação, são necessárias duas condições: um aumento considerável da massa monetária, como temos no momento, e velocidade na circulação de dinheiro, condição que falta atualmente. Por outro lado, se os estímulos fiscais forem adotados, haverá um aumento na criação de empregos e, consequentemente, da base de contribuintes e do poder de compra. Nesse sentido, o progresso é sustentável, especialmente no ambiente atual de rendimentos nulos ou negativos. A infraestrutura é suficiente para tornar os rendimentos ligeiramente positivos e, inicialmente, vai aumentar o déficit do orçamento, mas isso não vai prejudicar os contribuintes. Deficit in the budget, but this will not cripple future taxpayers. É difícil dizer qual é a solução, porque um bom equilíbrio entre as duas soluções talvez seja a melhor opção. Because I always think that a good balance between the two solutions may be the right go ahead. E o que os investidores podem fazer? Essa pergunta vale $1 milhão, porque os mercados não gostam de períodos de incerteza. Agora mais do que nunca, eu diria que os investidores devem ser muito cautelosos e manter um portfólio bem equilibrado e diversificado. Eu acredito que a volatilidade vai aumentar dramaticamente e os investidores devem se proteger, mas as soluções de investimento serão diferentes de acordo com as regiões.
Unidos. Portanto, ainda é muito cedo para prever o que vai acontecer quando Trump chegar à Casa Branca com sua equipe. And investment solutions. Therefore, it is still too early to say what will happen when Mr. Trump will enter the White House with his team. Entretanto, o maior argumento de Trump era o estímulo fiscal, e eu acredito que ele cumprirá com a promessa, o que vai refletir um aumento nos preços das commodities, em função dos gastos com construção e um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Além disso, Trump deve desmantelar pelo menos parcialmente o Obamacare, e o setor de saúde também deve crescer. A postura mais tolerante de Trump em relação ao setor financeiro também significa que a segurança dos bancos e de outras instituições financeiras deve melhorar. Todos esses fatores sugerem que uma exposição selecionada a equities americanas poderia ser vantajosa. Por outro lado, na Europa, nós sabemos que a Alemanha se opõe fortemente ao estímulo fiscal, portanto, o afrouxamento monetário vai continuar. Isso também deve beneficiar os Estados Unidos, o que é um paradoxo, mas isso vai ajudar a limitar as taxas de juros a um certo nível. Na Europa, eu ainda acredito que a exposição ao crédito e à renda fixa ofereçam uma solução muito melhor em termos de risco-recompensa para os investidores. Strongly opposed to fiscal stimulus. Therefore, quantitative easing will continue, and this will benefit also the United States, which is a paradox, but this will help to cap interest rate to a certain level. And in Europe, I still feel that exposure to credit and fixed income provides a much better risk-reward solution for the investors. E o que você pode nos dizer sobre o caso particular do Reino Unido? Essa é uma boa pergunta, porque quase 6 meses após o referendo da Brexit, estamos enfrentando consequências esperadas e inesperadas. Apesar dos dados oficiais ainda mostrarem um cenário muito favorável, a realidade é muito diferente para o médio e longo prazo. A economia do Reino Unido é completamente dependente do setor terciário, e a maior parte do comércio acontece dentro da Europa. Portanto, o colapso da Libra implica uma grande importação de inflação, que está prejudicando o consumidor britânico. Caso mais encargos fiscais sejam eliminados, os efeitos serão desastrosos. Damaging the UK consumer. And should additional tax burdens be raised against the UK from Europe, this would have a disastrous effect. Also, what we've Além disso, desde os anos 1980, o Centro Financeiro de Londres tem sido o principal provedor de renda para o país. Se o artigo 50 for ativado de uma maneira hostil, o reconhecimento mútuo de licenças financeiras poderia ser anulado e todas as grandes empresas da cidade de Londres não terão outra solução a não ser buscar refúgio em outro centro financeiro europeu. A Premier Theresa May sabe muito bem disso e tem sido muito proativa no estreitamento dos laços entre as nações da Commonwealth e do outro lado do oceano. Entretanto, todas essas medidas poderiam não ser suficientes para garantir o mesmo nível de estilo de vida que o Reino Unido está acostumado. Portanto, em geral, eu tomaria posições curtas para a maior parte dos títulos britânicos. Fábio, mais uma vez, muito obrigado por conversar com a gente. Muito obrigado pelo convite. Since today's Thanksgiving, happy Thanksgiving to all our US viewers. Para assistir a outras entrevistas com Fábio, assinem o nosso canal no YouTube. Continuem conectados para mais atualizações e até mais.